Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso programa especial Jus Repórter. Meu nome é Matheus Caires e estou na companhia do meu querido colega Leonardo Lima. Meu corpo, minhas regras. Esse é o título da campanha publicitária pro aborto. Publicado no YouTube, ensinada por atores da Globo, já foi assistida mais de 1 milhão de vezes e considerado como um dos vídeos de maior reprovação do YouTube. Meu corpo, minhas regras. Esse é o título da campanha publicitária pro aborto, publicado no YouTube, ensinada por atores da Globo. Já foi assistida mais de 1 milhão de vezes e considerado como um dos vídeos de maior reprovação do YouTube. Negativado por mais de 170 mil usuários, o vídeo tentou ser uma apologia da legalização do aborto, mas o que ficou claro foi o repúdio da grande maioria. Nem a Virgem Maria, ícone de destaque do cristianismo, por ser a mãe de Jesus, foi culpada da ironia de ter dado à luz a um filho sem o ato sexual. O aborto, quando feito fora das ressalvas previstas pela lei, pode ser tipificado como crime entre os artigos 124 e 128 do Código Penal Brasileiro. Pode acarretar penas leves de 1 a 2 anos de detenção e penas maiores de 3 a 10 anos de reclusão. São classificados autoaborto, o aborto sem consentimento e o aborto consensual. Estão fora de punição se o aborto for decisivo para salvar a vida da gestante e se a gravidez for resultado de um estupro. Graças à decisão jurisprudencial proferida em 2012, deixa de ser tipificado como crime o aborto de fetos anacefalos. A ação promovida em 2004 pela Confederação Nacional de Trabalhadores em Saúde, segundo entidades favoráveis ao aborto de fetos anacefalos. A medida preserva a dignidade da mãe ao poupá-la do sofrimento da gestação de uma criança que não terá chances de sobreviver após o parto. Já entidades religiosas como a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, afirma que o aborto viola o direito ao feto, à vida e à legalização da interrupção da gravidez, nesses casos representadas uma discriminação contra doentes. Agora vamos para a área jurídica. No que se diz aborto, é um tema complexo, pois existe um grande conflito se tratando de dois grandes princípios, o da vida e o da dignidade da pessoa humana. Quando se trata do estupro, a mulher tende a escolher a sua dignidade, pois foi ofendida dignamente, ou escolher entre a vida que terá que tirar. Vamos falar aqui agora com o advogado Fernando Mussi. Ele vai falar um pouco sobre o aborto. O aborto é um crime que está tipificado no Código Penal nos artigos 124 a 127 e onde há algumas modalidades discriminadas ali, né? Tem o aborto provocado pela própria gestante, que é considerado como crime. O crime também de uma terceira pessoa que venha a cometer o aborto, e aí ele é dividido em duas seções, o aborto com o consentimento da gestante e o aborto sem o consentimento da gestante, que é evidente, tem uma pena maior do que o aborto sem o consentimento da gestante. E o último artigo, ele trata das formas de aborto legal, são os casos que o aborto não são considerados como crime, né? Não se aplica a pena nesses casos, que na lei estabelece que é o caso de estupro, ou no caso se essa gestação estiver trazendo risco à saúde ou ao risco, né, de morte para a gestante. Então, nesse caso, o médico ele pode proceder, fazer o aborto, que ele não será punido por esse crime. Por esse fato que ele está cometendo. Nesses casos que eu coloquei, se for decorrente de estupro ou se for decorrente de perigo de vida, não há necessidade, né, de você pedir uma autorização judicial. O médico não tem necessidade para poder, principalmente ele está numa situação ali, às vezes até na hora de um parto, ele está verificando, ele vai solicitar ou não. Se ele vê que aquilo ali pode estar correndo risco, não precisa de autorização judicial. Agora, tem que estar comprovado realmente
que aquela gravidez é decorrente de um estupro, ou se ele realmente constatar que a mãe estar correndo risco de morte, ele pode estar provocando. Agora, existem outros casos que, por exemplo, no caso de anencefalia, né, o caso que o feto não vai ter vida, ou vai ser o natimorto, né, vai nascer em poucos minutos ou segundos, vai ter poucos segundos de vida. Então, nesses casos, isso não está autorizado na lei, né, esse não é considerado um aborto legal, mas as pessoas buscam, através de decisões judiciais, autorização para que possa, né, para que a mãe não tenha essa frustração de passar a gestação todinha, né, para quando esse filho, se ele chegar a nascer com vida, essa vida não vai durar muito, ele nem nascer com vida, né? Então, nesses casos, há necessidade de fazer uma solicitação judicial para que autorize o aborto, nesse caso, para que não seja considerado como crime. Quanto ao princípio da dignidade da mulher, será que esse princípio ele estaria acima do princípio da vida do feto? Olha só, o aborto, além de uma questão legal, né, do que está no código ou não, ele é uma questão de saúde pública, né? Inúmeras são as adolescentes, as mulheres que vêm a falecer na tentativa de praticar um aborto em seu lar ou em clínicas clandestinas, justamente porque há essa proibição de fazer o aborto, de provocar o aborto dentro de um hospital, dentro de uma forma que seria legal. Então é uma questão de saúde pública, né? Por outro lado também, a gente tem que verificar que a legislação protege o direito do feto desde o momento da concepção, né? Então há uma corrente que entende que o feto ali já é uma vida, né? Já tem um coração batendo, já tem órgãos se formando, ali resultará numa vida. Então, é uma coisa que deve ser vista com muita cautela, né? Como tem um conflito até com interesses religiosos, na hora que se trata do tema pelo legislativo, mas, como eu te disse, de um lado tem a questão de saúde pública, né? Que essas mães, provavelmente, que essas gestantes que acontecem problemas de falecer ou de ter um problema grave em decorrência dos abortos clandestinos, e em outro lado também tem a questão do feto, né? Então, assim, tudo tem que ser ponderado. Também tem que se verificar o risco que há no caso de uma legalização de um aborto, pode-se fazer aborto de qualquer forma, uma banalização, a falta de cuidados no momento do ato sexual, né, que pode gerar essa gestação e abortos repetidamente. Então tem que verificar essa questão da banalização do aborto, né? Então tem que fazer um estudo, verificar como é que ficaria essa situação. Eu entendo o seguinte: no momento que houve a concepção, como eu falei aqui, já existe a geração na vida, né? Se estabeleceu que ali a gestação inicia com a concepção, né? Então eu entendo assim, ou se vai haver um aborto, seja liberado, né, independentemente da forma, ou se mantém essa proibição. Agora, se estabelecer com 2 semanas, pode, com mais de 2 semanas, vai incoerente. Qual é a diferença que um feto de 2 semanas tem para um de 4 meses, de 6 meses? Né? Como diz ali, o direito dele já existe. Ou então considera-se esse direito, né, do feto, ou considera-se que pode ser feito um aborto. Mas estabelecer um prazo até quando que não pode, eu acho incoerente isso daí. E até quando você acha que a religião pode estar influenciando na decisão do aborto? Olha só, toda vez que esse tema é levado para o Congresso Nacional, temos aí 2 correntes, né? Aquela bancada que a gente considera como uma bancada evangélica, católica, que eles são contra o aborto, e outras pessoas também que são contra, independente da sua religião, e temos as outras pessoas que são a favor.
Eu entendo que a gente vive num país que é um país laico, né? Então a religião não deveria interferir nessas decisões. Eu posso ter meu pensamento com relação à minha religião, com relação ao aborto, mas eu acho que o que deve ser verificado é esse contraponto. Então, a questão de saúde pública, né, e uma parte de considerar a vida do bebê. Então, assim, é uma questão, como é que a gente fala, jurídica, né, e não uma questão que deve ser decidida, porque se o Brasil é um país de maioria cristã, de minoria cristã, que se é correto, se está na Bíblia, fazer aborto é correto, isso não deve ser levado em conta. Agora, os deputados, os senadores que estão lá, eles estão representando o povo. Então eu acho que o que eles devem fazer é verificar, já que eles são representantes do povo ali no legislativo, qual é o interesse dos seus representados, né, das pessoas que elegeram, né, se eles têm esse interesse pela legalização ou não do aborto, e não suas convicções religiosas. A descriminalização do aborto é algo inconstitucional por ir de encontro ao direito à vida. Mas, na verdade, o que é melhor? A criança viver sempre com aquele peso da mãe tratando mal, da criança sofrendo maus tratos por consequência de uma gravidez inesperada? Ou realmente a melhor opção é abortar? Então, qual das opções realmente é a correta? Prevenir ou remediar? Claro que prevenir sempre vai ser a melhor opção, mas e se o casal não tiver os devidos cuidados na hora da relação sexual e a mulher chegar a engravidar? Eles vão ter que viver sempre com as consequências de um filho que eles não queriam, ou eles vão poder abortar? A descriminalização do aborto é algo inconstitucional por ir de encontro ao direito à vida. Mas, na verdade, o que é melhor? A criança viver sempre com aquele peso da mãe tratando mal, da criança sofrendo maus tratos por consequência de uma gravidez inesperada? Ou realmente a melhor opção é abortar? Assim nós terminamos o nosso Jus Repórter e agradecemos todas as pessoas que contribuíram para esse trabalho ser bem sucedido, e um abraço a todos.